nasceu um outro homem, um homem alquimista, nasceu ali, naquele instante. Aquilo foi como um útero para mim. Eu fiquei ali 30 dias sendo gestado, vivendo grandes experiências que eu posso um dia aí contar para vocês, né? Pois vocês podem conhecer essa história, porque ela é bem interessante, né? Eu estou aqui na frente de vocês, conversando com vocês, também graças a esse momento da minha vida, que eu acho que foi o grande salto, né? Essa coisa de entender a vida, quando a gente entende os saltos, a gente aproveita melhor eles, né? Quando a gente dá o salto, a gente aproveita melhor aquilo que vem a seguir, aquilo que rola naquele instante. Porque é uma coisa interessante, eu vejo muita gente que está diante de grandes oportunidades, que já deram os saltos, mas ficam apegados ao passado. Elas ficam apegadas ao que já passou. Então eu fico assim, sem entender, né? Hoje, sem entender. Assim, nossa, mas já houve o salto, já houve a mudança, a coisa já aconteceu. E por que é que você está ainda apegada ao passado? Tantas portas já se fecharam. Então agora aproveita as que se abriram e passa por ela para você vislumbrar um mundo novo. Sabe, é aquela coisa de nunca querer terminar um livro. Esse livro vai ser o livro mais chato que tem no mercado e possivelmente não vai fazer sucesso, né? Porque quando você pega um livro, você sabe que ali está o 1, 2 e o 3, né? Você sabe que está o começo, o meio e o fim. Mesmo que seja uma trilogia, mesmo que seja 10 livros depois apareçam a partir daquele. Mas aquele tem que ter um começo, tem que ter meio e tem que ter fim. E a partir daí, fechou essa triangulação, você segue, talvez até, para contar uma outra história que tem a ver com aquela história, ou seja, uma continuidade dela, mas sempre aonde? Num patamar superior, sempre naquele salto quântico que a gente dá. Então, a gente tem que dar esses saltos quânticos. Por quê? Porque a vida da gente, ela pede. Até porque esse ano eu fiquei mais velho. Então, um monte de coisa vai mudar. O ano que vem eu vou ficar mais velho ainda. Então, muita coisa ainda vai mudar. Todo dia muda. Porque todo dia eu sou diferente daquele cara que foi ontem, né? Ontem já é passado, já nem existe mais. Existe dentro de mim como uma experiência. Mas não é mais um fato. O fato é esse aqui, ó, acontecendo aqui, no aqui e agora e daqui para frente. Então essa é a nossa história, é o que a gente vai explorar. Então quando eu comecei a me recuperar, às vezes as pessoas vinham curiosas, falavam, nossa, mas você perdeu os dentes, foi uma coisa tão violenta, agressiva. Eu nem queria falar disso. Eu não queria falar disso. Eu não queria contar essa história. Eu queria contar uma história diferente. Eu queria contar a história minha dali para frente. Né? Então, quando eu dizia, nossa, mas eu tô vendo um mundo diferente, eu estou vendo um mundo colorido, eu olho para as pessoas e vejo uma coisa assim em volta delas. Eu acho isso tão interessante. Né? Eu olho para os cachorros, eu vejo aquele brilho, sabe? Nos cachorros, nos pássaros. Eu vejo nas plantas uma coisa assim, ó, assim, brilhante. Eu queria, como eu não tinha experiência nenhuma com aquilo, eu não sabia do que se tratava. Mas num primeiro momento, o que é que eu achei? Eu achei que era um problema na vista, porque eu passei 30 dias no escuro. Então, se eu sair, né, uma pessoa que fica 30 dias no escuro e sai, cega. Ela cega. Então, no primeiro momento, eu usava aquele óculos bem escuro, sabe, de soldador, desse povo que solda. Eu usava um óculos, tinha até uma coisinha de couro. Eu achei até cool na época, eu achava até bonito aquele óculos, tinha um courinho aqui, que fechava totalmente a luz, né? Ficava um ambiente bem escuro, mas eu usava porque eu não aguentava ver a luz, né? Porque eu estava 30 dias dentro da escuridão completa. E aí eu fui me atirando à vida. Nos primeiros meses, né, que a minha preocupação era melhorar aquelas chagas, porque eu também perdi todas as unhas, todas as minhas unhas caíram, né?
Então, num primeiro momento, os dedos ficaram em carne viva. Então, aquilo me dava uma agonia, sabe? Era uma mão deformada, né? Um pouco deformada. A minha língua demorou um pouco para ir juntando, colando, para ser essa língua que eu tenho aqui hoje, né? Demorou um pouquinho. E aí, nos 3 meses seguintes, o que é que eu fiz? Eu fui digerindo aquilo, né? Mas não me apegando àquilo, digerindo, né? E fui vendo o que era que ia acontecendo aí na minha frente, né? Porque aí as pessoas olhavam, tinha gente que não me reconhecia, falava, nossa, como você está magro, o que foi que houve? Você ficou doente, algumas pessoas até se afastaram de mim, porque elas achavam que aquilo era uma doença contagiosa. Algumas pessoas se afastaram. Foi bom, porque esse povo eu não senti falta. E aí eu comecei a prestar mais atenção naquela luminosidade, naquela coisa, sabe? Só que aí o que era que minha intuição dizia, porque aí eu já acreditava na minha intuição, né? Eu não questionava mais a minha intuição. Então, na hora que eu comecei a perceber, né, que eu tinha que obedecer mais à minha intuição, eu vi que eu criava uma expectativa muito grande nas pessoas quando eu dizia que eu estava vendo assim uma luz em volta delas, mas eu não sabia o que era essa luz, né? E as pessoas ficavam com muita expectativa, sabe? Ai, mas o que é isso? Principalmente lá os amigos, as pessoas que se relacionavam com meus tios, porque elas eram muito espiritualistas, muito esotéricas. Até foi a primeira vez que soou, né, no meu ouvido a palavra aura, né? Então você está vendo a aura. Você está vendo a aura das plantas, você está vendo a aura dos bichos, você está vendo a aura das coisas. Então, se você vê essas auras, você é sensitivo, você é vidente. Então, eu comecei, naquele momento da minha vida, a me relacionar com essas palavras, né, com esse jeito de ver. É um aprendizado. Os 3 primeiros meses, para mim, foram um grande aprendizado, até eu colocar a minha dentadura, inclusive, né, porque eu ficava falando assim, colocando a mão na boca, eu não sorria, né, evitava o máximo, porque era horrível aquilo, né? E aí, eu tive uma experiência com um homem que veio visitar minha tia, e aí, quando eu olhei para aquele homem, eu vi uma coisa diferente nele, porque todo mundo que tinha aquela coisa colorida era uma coisa comum para todo mundo, né? E aquela coisa era muito colorida, era vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, índigo, violeta. Eu via esses padrões, eu via essa coisa, não sabia o que era. Mas aí, de repente, aquele homem me chamou a atenção, por quê? Porque aqui, né, no lugar, naquilo que o povo chamava de aura, aquilo tinha como uma mancha, como uma coisa preta, uma coisa estranha. Assim, naquela atmosfera dele, né? Porque para mim, aquilo era uma atmosfera, era uma energia, né? Então ali tinha uma coisa assim. E aí eu falei, eu não resisti. Aí eu olhei assim para ele e falei, você tem alguma coisa aqui? Mas eu coloquei naturalmente a mão em cima daquilo que eu estava olhando, né? E é claro que sob o ponto de vista dele, sob o seu ponto de vista, por exemplo, se eu chegar em você, colocar a mão aí na altura do seu peito, né? Não encostando nele, mas disser assim, não, tem uma coisa aqui, a primeira coisa que você vai pensar é o coração, né? E para ele foi imediato. Ele botou as 2 mãos, pelo amor de Deus, o que você está vendo? O que você está vendo? Eu falei, calma, calma. Não, eu não estou vendo nada, é que eu tive uma sensação, aí já tentei mudar o assunto, ele falou, porque eu já fiz 3 pontos de safena. E você está vendo alguma coisa no meu coração? Porque eu já fui 3 vezes cirurgiado. E assim, ó, eu tive o meu primeiro infarto, eu tinha 19 anos e quase morro, porque infarto em jovens, geralmente 90% deles morrem, né? Quando infartam uma pessoa jovem, porque não tem circulação periférica. E aí, esse foi meu primeiro cliente. Na realidade, foi o meu primeiro cliente, foi o pai dele, porque no outro dia ele foi na casa dos meus tios e ele trouxe o pai dele,
porque ele queria que eu olhasse o pai dele. E aí, como eu já tinha aquela intuição de eu não ficar falando desse negócio que eu nem sabia o que era, eu vi que, né, eu me coloquei numa situação delicada, né, porque vinha aquelas vozes no meu ouvido, ó, você não fala isso aí, não é a hora, fica na tua, né? E claro, eu caminhando já há 3 meses, eu precisava pagar a minha dentadura. Quem era que ia pagar a minha dentadura? Eu estava me desligando do metrô. Eu não ia ter mais salário. Eu estava assim, ó, encerrando literalmente a minha vida. Eu já tinha decidido que eu não queria voltar mais para o Recife, que era aquele lugar que eu estava, que era meu ninho novo. Aquela estrebaria seria minha casa nos próximos dias a seguir. E foi. Ainda morei ali todo o ano de 87, de 1987, né, fazem 35 anos atrás, todo esse ano de 87, eu morei naquele lugar, naquela estrebaria. E aí eu fiquei pensando o que fazer para ganhar dinheiro. Eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso produzir. Uma coisa que eu fiz lá com meu tio foi que eu fiz uma reforma muito grande. Isso tudo muito rápido, em apenas 30 dias eu já tinha reformado aquele lugar todo. E eu tinha comprometido até o meu dinheiro que eu ia ganhar de indenização do metrô. Então, nossa, eu estava ferrado. Meu Deus, o que é que eu vou fazer para... Vou vender quadro. Vou vender quadro. Eu vou pintar e vou vender quadro, né? E aí aquelas intuições, porque aí eu já acreditava, eu já disse isso a vocês, dizendo assim, por que você não vai fazer massagem? Aí eu pensei na hora assim, massagem? Mas eu entendo de trem. Como é que eu vou dar massagem? Eu vou fazer massagem? Que coisa estranha. E aí foi uma coisa muito impressionante, né? Porque quando eu fui, 2, 3 dias depois, que eu fui lá na casa dos meus tios, né? Porque aí você subia uma rampa, eram uns 50 metros depois, a minha tia chegou para mim e falou, ai, Joel, ela inclusive é a única que me chama de Joel, todo mundo chama de Bolinha. Ah, Joel, eu tenho um convite para te fazer muito legal, que eu acho que é muito legal para essa sua nova fase. Aí eu falei, então qual é o convite, né? O que é? Ela falou, um curso de Douyin. Eu falei, como assim curso de Douyin? Ela falou, Douyin, você não sabe o que é Douyin? Eu nem imagino que seja o tal do Douyin. É o que Douyin? Ela falou, uma massagem, uma técnica de massagem. Nossa, na hora que ela falou isso, eu falei, gente, pelo amor de Deus, que coisa impressionante. Né? Eu pensei, né? Eu estava questionando essa coisa da sobrevivência. Aí veio na minha cabeça, veio uma voz aqui no meu ouvido e falou, ó, faz massagem. Né? Aí, num outro dia, a seguir, imediatamente, quase imediatamente, uma pessoa chega para mim e faz, ó, nesse fim de semana, vamos fazer um curso de Douyin, que é uma técnica de massagem. Aí eu falei, vou. Sinais, né? A gente tem que seguir os sinais, né? Eu acredito que o que vocês estão fazendo aqui, me ouvindo, é porque vocês seguiram algum sinal, não é? Por isso que vocês estão aí olhando para a minha cara e eu estou aqui olhando para a cara de vocês, né? Nós seguimos sinais. Eu segui sinais para que estivesse aqui, oferecendo esse produto para vocês, né? Oferecendo essa ideia, oferecendo esse conceito, oferecendo essa alquimia. E vocês estão aqui também porque vocês receberam sinais que era, sim, eu quero fazer isso aí, eu quero ver isso aí. Ah, eu quero ver no que vai dar, não é? Eu acho que isso aqui, o mundo é feito de sinais. E eu comecei a perceber isso já naquela época. E aí eu fui. Chegando lá no curso, eu adorei, né? Conhecer aquela coisa do meridiano. Ah, você tem um meridiano aqui, sabe? O cara olhou para mim assim, eu ainda estava meio judiado, né, daquela saída, mas já estava bonito, que eu estava com a dentadura na boca, já conseguia falar, mas com desenvoltura. Ele simpatizou comigo. Todo exemplo que o cara dava era um senhor já de idade, com a esposa, e todo exemplo que ele dava, ele sempre me escolhia. Não, vem o Joel aqui. Aí eu ia lá.
Aí ele fazia, aqui tem um meridiano, aqui tem outro meridiano, aqui tem um meridiano, olha, isso aqui tem a ver com, né, com estômago, tem meridiano. Aí aí eu falei, gente, eu vou fazer Douyin. E aí eu comecei a minha vida como massagista. Só que, claro, né, quando eu atendi lá o meu primeiro cliente, eu faço massagem. É assim que eu ganho minha vida, né? Quando eu me apresentei como massagista oficialmente, né, vinha aquelas pessoas, eu olhava, elas estavam brilhando lá, eu não podia falar, mas atender, fazer massagem, eu atendia, né? E geralmente, uma coisa muito estranha, né? Porque eu vi um padrão. Eu vi aquele padrão, né? O que era aquele padrão? Aquele padrão todo mundo tinha, né? As nuances era assim. Tinha gente mais que dava mais ênfase, né, a uma determinada cor no meio daquela aura toda, porque a aura que eu via tinha 7 cores. Então tinha o vermelho, tinha o laranja, amarelo, verde, azul, índigo e violeta. Eu já falei isso aqui. Só que tinha aquele cara que eu vi que ele tinha aquela mancha preta ali, mancha preta depois de um tempo, eu vi que não eram coisas muito boas. Tinha algum problema de saúde ali. E eu via também que tinha pessoas assim, por exemplo, que o vermelho é um tanto assim, era tanto assim. Eu dizia, gente, esse cara, ele não tem vermelho. Nossa, aquela mulher, ela não tem verde. Nossa, aquela pessoa não tem azul. Então eu comecei a fazer esse tipo de observação. Ou então era o contrário, né? Eu dizia, nossa, aquela pessoa ela é muito verde, o verde predomina no campo dela, nessa coisa dela aí. Né? Nossa, aquele cara é muito azul claro. Esse azul claro predomina nele. Né? E, paralelamente a todas essas observações, porque eu anotava, eu pintava, eu sou pintor, então eu aproveitava, fazia desenhos, eu pintava, aquela coisa colorida, sabe? Se mexendo, viva, eu não podia falar, mas a vida continua e eu comecei a atender. E vinha esse povo todo e deitava lá na minha maca. Eu abri um consultório, né, na casa dos meus tios, que era uma das baias. Aí eu arrumei tudo lá, montei uma mesa bem legal, foi muito legal, porque foi uma experiência bem interessante, né? Porque era um massagista de fim de semana que ia trabalhar e ia viver daquilo, era daquilo que eu ia viver, né? E aí eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a pensar assim, puxa vida, essa pessoa, ela não tem tanto vermelho na aura. Então eu vou mexer mais com as pernas dele, porque a região das pernas é onde está o vermelho, né? Nesse campo. Aí eu ficava mexendo mais nas pernas, sabe? Aí a pessoa começava a descrever uma série de coisas assim. Eu posso falar? Eu dizia, pode. Eu sinto muita dor nas pernas. Aí eu, né, ficava, nossa, então quer dizer que esse campo aqui tem uma relação com o corpo, né? Tem uma relação com o corpo, então eles fazem parte um do outro, né? E tinha uma coisa interessante, às vezes, por exemplo, eu estava mexendo lá numa mulher, nas pernas dela, ela falou, não dá para você massagear minha barriga aqui, porque eu tenho muita prisão de ventre, e às vezes eu tenho que ir só para massagista ficar massageando, para eu tirar esse cocô de dentro de mim. Ela era até uma estrangeira, porque às vezes eu fico uma semana sem ir no banheiro. Então eu comecei a perceber também que, né, partes inferiores do corpo se relacionavam com esses tons mais, né, vermelho, laranja, amarelo. Nossa, aquilo para mim foi assim uma descoberta, né? E aí as pessoas começaram a falar de mim lá na Granja Viana, aqui em São Paulo, né? Aqui na Granja Viana, aqui em Cotia, aliás, né? O município é de Cotia aqui. E aí eu comecei a ter cliente, bastante cliente, o que foi muito legal, né? Porque eu comecei a viver um pouco daquilo, né, que eu estava fazendo. Só que naquele primeiro momento eu não cobrava, era doação, né? Eu era uma pessoa que me considerava muito materialista até aquele quarto.
Depois daquele quarto eu saí o contrário daquilo, né? Muito espiritualista, sabe? Porque aí eu já, né, acreditava em tudo, na energia, e vamos lá, nada é por acaso. E aí eu acreditava também na bondade das pessoas, no respeito que as pessoas têm pelo trabalho do outro, né? E aí eu falava, não, você veja bem, eu faço a massagem, a gente faz uma troca, você me dá aí, eu estou precisando de leite, a pessoa trazia leite. Ah, eu estou precisando de uma cesta básica, a pessoa trazia cesta básica, e aí eu passei um ano vivendo essa experiência de atendimento, né? E claro, vou confessar, muitas vezes eu ficava frustrado, porque, nossa, eu atendia pessoas assim muito bem, pessoas que iam de carro, de motorista, né? Porque eu fiquei conhecido como aquele que onde colocava a mão melhorava, né? Nossa, tem um cara ali na grande, ele colocou a mão em mim, eu melhorei tanto. Nossa, ele passa a mão, ele faz uma energização, ele não precisa nem dar massagem. É uma coisa incrível. Eu fui ficando com essas famas esotéricas, espiritualistas, e as pessoas adoram alguns fenômenos, né? Quando elas sentem sensações, você fala alguma coisa diferente, as pessoas ficam envolvidas por isso, né? E elas começam então a espalhar a notícia, o que foi muito bom para mim, né? E cada vez mais o que é que eu prestava atenção? O nível, né, de informações, o nível da informação, ela vai se tornando diferente a cada dia. Então, o que aconteceu logo em seguida, né, depois que eu comecei a prestar atenção, que as manchas, né, no corpo, na aura, né, vamos chamar já de aura, na aura, tinha uma relação com o corpo físico. Então, por exemplo, estava lá nas pernas. Tinha uma mulher, por exemplo, vou contar para vocês, que ela não tirava nunca a calça. E eu gostava de dar massagem com o corpo descoberto mesmo. As mulheres ficavam de calcinha de sutiã, os homens de cueca, e era assim que eu gostava da massagem, porque eu usava também óleo, fazia, né? Porque aí eu estava me aperfeiçoando na massagem. Eu aprendia um pouco de tudo, do shiatsu, drenagem linfática. Eu já estava com a mão, né? Já tinha saído de um trem para um corpo humano. É um avanço. E aí eu tinha prestado muita atenção nessas coisas das relações, né? Quando eu ia tocar, as pessoas, ai, aqui dói. Tinha uma manchinha ali. Tinha alguma coisa ali, né? Eu ia fazer uma massagem no peito que eu via que tinha alguma mancha aqui, ó. A pessoa dizia, ai, eu tenho muita asma, eu tenho muita bronquite, eu não respiro direito. Então, sempre tem uma história. Eu comecei a perceber, depois de um tempo, quando eu comecei a tocar mais e a olhar para aquilo e a pensar mais naquilo, eu comecei a ter muitos insights assim. E eu comecei a ter, assim, dependendo do dia que eu atendesse, se eu tivesse muito sensível, nossa, eu via coisa, né? Mas eu não associava a pessoa. Eu associava ver coisa à minha experiência, porque lá dentro daqueles 30 dias, dentro daquele quarto, eu vi muita coisa acontecer, né? Então eu associava a minha experiência, nunca a experiência da pessoa, né? Mas eu comecei a perceber, depois de uns 3, 4 meses, que algumas pessoas que chegavam, elas, por exemplo, eu estava lá, uma moça lá de 21 anos, ela deitou, era uma moça muito bonita, muito atraente, aí ela falou assim, se você quiser que eu fique pelada, eu digo, não fica pelada, mas tira então o sutiã, pelo menos, porque às vezes você se mexe, eu peço para virar, o sutiã sempre é um problema. Então, se você não se importar, não precisa ficar nua, mas tira o sutiã. Ela foi e tirou assim, uma desenvoltura, né? Colocou o sutiã lá, e aí eu fui fazer. Eu falei, você tem alguma coisa a reclamar? Eu já estava observando aqui nela, né? Assim, impressionado, sabe? Aqui na aura, a altura dessa cor é verde, né? E aí, quando eu olhava para ela, por exemplo, era verde, mas era, sei lá, uma sensação de um verde muito tenso, sabe? É como se a luz estivesse comprimida ali, naquela área, sabe? Era uma sensação muito particular. Como eu não tinha o intelecto, né, já adaptado ao conhecimento, eu ficava só nos achismos, né? E aí eu comecei a fazer a massagem nela.
Nesse ponto, ela sentiu muita dor, ela, dói muito, eu não estou aguentando. Aí eu falei, vamos devagar. Tenha calma, relaxa, respira. E aí eu fui fazendo a massagem assim, esta mulher, ela caiu em prantos. E no primeiro momento aquilo me confundiu, porque eu falei, por que essa mulher está chorando? Por quê, né? Até achei assim, será que ela é meio doidinha, né? Aquela coisa de tirar o sutiã, já eu fiquei meio assim com ela, né? Porque você vê a mulher, a primeira coisa que ela protege é o peito, né? Se você vai ver aquelas fotos de mulheres em campos de concentração, muitas estão tampando o peito. Não tampa o sexo, são os peitos, né? Isso aqui é uma coisa muito mais sagrada para a mulher do que aquela parte lá de baixo, né? Tem algum mistério aqui, né? E aí, ela começou a dizer que na hora que eu comecei a fazer massagem, veio muita lembrança da perda da mãe dela, que ela não estava conseguindo tirar da cabeça. E ela sofreu muito com a perda da mãe, por quê? Porque ela viu a mãe sofrer muito com o pai. O pai era muito austero, não tinha papo, era bruto, era um coronel, literalmente, ele era um coronel, e é um militar, era uma pessoa muito tensa, e assim, tudo tinha que ser de acordo com as leis militares dentro da casa dela. Aí, o que acontece? Ela começou a falar dessas lembranças. E aí, com essa mulher, é que eu vi também, comecei a ver também, que aquelas manchas, aquelas histórias, aquelas coisas marrom, aquelas coisas tensas que tinha lá naquele campo, que eu já estava chamando de aura, tinha relação também com traumas. Então não era só uma coisa física, mas também era uma coisa emocional, era uma coisa espiritual. Era uma coisa que ela carregava, mas não estava no seu corpo. Estava naquele campo. E isso me abriu, assim, uma visão muito grande. E aí eu comecei a manipular com essas coisas, né? Eu comecei eu chegava lá, quando eu via alguma coisa errada, era exatamente para aquele lugar que eu ia, era exatamente, a massagem começava por aquele canto. Aí eu fui aprendendo muitas abordagens da massagem para que ficasse uma coisa mais bem feita, uma coisa mais aprimorada e eu pudesse colher mais resultados, eu pudesse colher mais experiência. Aquilo já estava no físico, aquilo era uma lembrança, aquilo era um trauma, aquilo era uma coisa que a pessoa ainda se machucava com aquilo. Nossa, eu fiquei encantado porque eu entrei no mundo mágico da aura humana. E aí, até o fim do ano, eu ficava agoniado, por quê? Porque aquelas vozes continuavam falando assim, não fala daquilo que você não sabe. Mas a partir do momento que eu ia caminhando dentro do meu consultório, eu fui descobrindo aquilo. Eu fui percebendo o que era aquilo. Eu fui construindo uma narrativa, eu fui construindo um entendimento, uma compreensão do que era a aura humana.